Fala, rapaziada do Armário Cast! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast que mais cresce em Brasília. Episódio de hoje, número 121. Minha dupla de sempre, nada na voz. É nóis, família. Opa, oi. Meu mic tá meio baixo. É ao vivo, né? Começando assim, estamos aqui mais um dia, né? Hoje, sexta-feira. Sextou, né? Sextou hoje com conhecimento, né? Começamos bem. Por favor, né? E estamos aqui hoje, né? Nada mais, nada menos, mano. Que honra, né, mano? Honra, Primeiramente, que honra de receber, mano, deputada Júlia Lúcia. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Quem tá no toque da nave hoje é o Danilão da Gratidão. Danilão da Gratidão. E o nosso diretor, Cleude Neto. É isso, é. E agradecer também, né? A nossa maior parceira, né, mano? A Rádio Federal, que disponibiliza local aqui pra gente gravar todas as vezes que possível. Acessa lá o portal radiofederal.com, sai notícias todos os dias fresquinhas sobre os mais diversos nichos. E é isso, família. Acessa lá. Redação sensacional. Agora sim, vamos começar o nosso magnífico papo. Primeiramente, né, que nem a gente estava falando aqui antes, primeira pessoa de direita liberal que a gente está trazendo aqui, primeiro é uma honra, né, para entender um pouquinho mais para as pessoas que não conhecem, né. Trazer novos discursos também. Exatamente, não deixar um ponto de vista só. Eu acho que esse é justamente o intuito do podcast, é escutar e ver diversos lados, pontos de vista. E eu queria saber um pouco o que é o liberalismo, cara? É massa isso, a gente fazer o papel da galera que não entende, sabe, né? Normalmente os jovens não entendem nada, mano. Porque isso não é uma parada que é muito ensinada nas escolas, né? Você sai da escola, você vê lá, não entende nada. O cara que vem com o discurso daquele jeito, você fala, não tô entendendo nada, mano, não sei nada que isso. O negócio de posição política, a pessoa não sabe nada, né? Só o discurso que a gente ouve muito e tal, mas nunca sabe de verdade o que é. E aí a gente tá aqui justamente para assumir esse papel. Olha, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E eu gosto muito quando a gente traz a política de uma forma mais leve. E a gente sempre viu, eu mesma cresci assistindo o jornal e sempre vendo homens velhos protagonizando, né, os espaços da política brasileira. Então, me sinto muito honrada de ser uma mulher ainda relativamente jovem, né, e poder estar na cena política e falar sobre política também, porque eu amo política, sou cientista política, né. Então, essa é uma prática que a gente precisa quebrar a ideia de que é complexa, de que é distante de nós, de que todo mundo é igual e de que é tudo mentira. Eu acho que quanto mais a gente reforça esses argumentos, que são argumentos falsos, a gente só perde poder. Isso, ajuda a manipular, Distancia. né? Com certeza. E não é nem um pouco inteligente abrir mão de poder. Pelo contrário. O poder, quanto mais você tem, mais influência você tem, não apenas na sua vida, mas na vida dos outros também, consequentemente na vida do nosso país. Então, eu acho que todo mundo que é inconformado com as injustiças que a gente observa, é inconformado de sair na rua e ver um buraco aberto há muito tempo, de saber que tem criança que brinca ao lado de esgoto, de saber que bilhões muitas vezes são desviados da saúde, né? Todo mundo que é inconformado precisa entender, gente, é na política que a gente muda as coisas. Né? Então, é necessário entrar. E é fácil entrar, eu acho que basta você buscar conhecer um pouco mais. E sobre ser liberal, eu digo que todo brasileiro é liberal, ele só não sabe. Exatamente, ele só não sabe se posicionar. Não sabe. Eu mesma descobri que eu era liberal quando eu comecei o processo de abrir uma empresa. Eu estudei ciência política na UNB e saí da UNB um tanto quanto doutrinada, sim, para uma veia marxista. Isso não A grande adianta, maioria, né, dos estudantes da UNB. não adianta falar que não, porque pelo menos no meu curso, no curso de humanas, tem sim uma veia mais intervencionista, né, do Estado. Quando a gente fala de ser marxista, modo geral, a gente está dizendo o seguinte, é você como cidadão entregar o seu poder ao Estado para que o Estado decida no seu lugar. Vamos dar um exemplo na vida prática brasileira. O FGTS, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, é um dinheiro que é do trabalhador, mas que, independente da vontade do trabalhador, é recolhido todos os meses, encaminhado para um grande bolo que o governo administra. E olha, imagina só. Vocês acham que é bem administrado? Claro que não. O FGTS, ele consegue ter um rendimento abaixo da poupança, né? Que já não é alto. Que é péssima, né? Então, assim, esse dinheiro que é do trabalhador é retirado do trabalhador sem a anuência dele e vai para um grande bolo onde ele perde dinheiro, porque, afinal de contas, está perdendo para a poupança.
Então, nós entendemos como liberais que esse dinheiro tem que estar na mão do trabalhador, para que ele decida o que fazer com esse dinheiro. Ai, mas ele pode pegar esse dinheiro e comprar cachaça. Dane-se, o dinheiro é dele e ele faz o que ele quiser. Porque quando eu entro no embate com colegas de esquerda da Câmara, e eu procuro sempre fazer isso de uma forma muito respeitosa, porque eu acho que ninguém é dono da verdade, eu acho que a gente precisa, sim, de opiniões divergentes, a gente, para chegar nas melhores soluções, às vezes eu não enxergo algo que o meu colega de esquerda me apresenta e eu tenho humildade para reconhecer. Não, beleza. O negócio Você tem até razão, essa humildade, né? Que a gente não vê a questão é chegar nas melhores soluções, não é ser o arauto da verdade, da moralidade, não é nada disso, não. Eu acho que a gente tem que estar lá para servir ao povo e somos um país, graças a Deus, ultra miscigenado, ultra diversificado, então naturalmente teremos diferentes visões, né? Então, quando eu enfrento certos debates com colegas da esquerda, nesse caso do FGTS, o argumento é que, Júlia, não existe educação financeira no Brasil. Então, o cara vai receber esse dinheiro, ele vai torrar todo mês. Enquanto que, se ele tem o dinheiro no FGTS, quando ele ficar desempregado, ele tem uma grana para dar cobertura a ele. Entendo esse argumento, só que eu não posso partir do princípio que todo mundo desconhece educação financeira e de que o Estado vai administrar melhor para todos. Então, a gente vai defender sempre a linha da liberdade. Se o dinheiro é seu, escolha você como utilizá-lo. Se eu identifiquei que falta educação financeira, então eu tenho que atacar aquele problema identificado. Se é falta de educação financeira, então vamos proporcionar educação financeira. E aí entra também outro ponto que tem muita gente que não entende. Tem gente que pensa que ser liberal é ser anarquista. Nós até temos pessoas anarquistas e ANCAPs que querem ver o fim do Estado como um todo. Talvez esse seja um momento que a gente chegue como humanidade. Um momento em que as pessoas consigam ser civilizadas e conviverem independente de um ente abstrato determinar de cima para baixo aquilo que ela deve ou não fazer. Pode ser que chegue. Mas, neste momento, ser liberal significa entender papéis do Estado e papéis do privado, né? Então, o liberal propugna que o Estado entre onde ele precisa entrar. Muito no residual. E deixar o privado decidir sobre a vida do privado. Né? O exemplo da FGTS é um. O exemplo de decidir com quem você vai casar é problema seu, pelo amor de Deus, gente. É claro que eu não estou falando da instituição casamento religioso, porque aí cada um vai ter a sua religião e o seu conceito de casamento. Mas eu estou falando enquanto união civil, contrato social, regido por leis do direito civil, não é razoável que você imponha a clandestinidade a determinados casamentos, a determinadas uniões. Se você tem dois homens que caminham juntos, que constroem um patrimônio juntos, por que você não pode dar a essa pessoa a garantia de propriedade caso o outro venha a falecer? É uma questão de razoabilidade. Né? Então, a gente tem que entender, a esfera do Estado não deveria ser confundida com a esfera religiosa nem a esfera moral. Tinha que ser laico de verdade, mais uma vez, se trata de escolhas. Houve uma época em que o Estado ele era necessariamente católico e todo mundo era obrigado a ser católico. Hoje não, hoje a gente está no Estado laico, que você pode ter ou não religião. Inclusive, reitero, essa é mais uma beleza do Brasil. A pluralidade religiosa, a gente não pode perder isso. A gente não pode aceitar agressão a nenhum tipo de religião, sabe? Como às vezes eu vejo certos discursos sendo naturalizados. Ah, vamos quebrar a estátua da Umbanda porque é um absurdo. Não, senhor! Respeite a decisão daquele. Se você não compactou com aquela religião, tudo bem, ninguém está te obrigando. Ninguém te obriga a nada. Né? Então, a esfera do Estado é aquela esfera em que as decisões políticas são tomadas e que as decisões, na maioria das vezes, repercutem na vida de todos nós. Como a gente viu agora, por exemplo, durante o lockdown. Né? Complicadíssimo o momento que a gente viveu. Muito. Né? Uma sequência de agressões a liberdades individuais e, assim, eu confesso que eu me espantei com a facilidade com que as pessoas abrem mão das suas liberdades. É muito fácil manipular as pessoas, gente. Muito pelo fato do lance da educação, né? A pessoa não teve aquele acesso, a maioria do Brasil não tem aquele acesso à educação que é o que a gente teve, né? Tipo, a gente recorre às escolas particulares e tudo.
Porque... Fica muito no senso comum, né? As pessoas... justamente, fica muito fácil E de fácil de manipular. manipular. Porque eles não sabem dos direitos deles. Não tem a noção do top. E quanto mais você não sabe, mais fácil de esconder. Com certeza. E eu acho que quanto menos conhecimento também, e menos raciocínio lógico, é mais fácil você cair em armadilhas. Então, eu vi durante o lockdown mesmo, principalmente depois, no segundo lockdown, foi muito claro, assim. Eu via discursos vindo de políticos que querem combinar socialismo com liberdade e deixar isso muito claro, que é impossível você ter socialismo e liberdade. É como misturar água e óleo, não acontece. Porque no socialismo significa você entregar ao ente estatal o poder de decidir a renda que você vai ter, onde você pode trabalhar, o que você pode fazer, não. Então não tem como você falar, eu defendo socialismo e liberdade. Desculpa. Não tem como. E se a gente for analisar em termos de resultados práticos, os países mais liberais, onde você observa mais liberdade econômica, é onde a gente encontra mais desenvolvimento humano. É onde a gente tem mais qualidade de vida. Porque liberdade, gente, gera qualidade de vida. Igual a gente estava comentando aqui mais cedo. Vocês não se preocupam porque novos podcasts estão surgindo, né? Afinal de contas, o mercado como um todo é fomentado. Gera uma competição sadia, chama a atenção, você vai descobrir nichos de mercado para atuar. O pensamento socialista poderia pensar diferente. Não, eu vou permitir que um podcast funcione por horário. Isso é horrível, horrível. Né? Então, a ideia de você, por meio das leis, você fazer uma engenharia social para combater determinados problemas, mas na realidade você está agravando problemas. Eu consigo citar diversas leis para vocês que vêm com esse intuito. Por exemplo, a lei aqui em Brasília, que não permite você disponibilizar ônibus sem cobrador de ônibus, né? Do negócio de a pessoa não pode pagar sozinha. É obrigatório. Em outras cidades, você pode simplesmente passar um cartão, você pode depositar o dinheiro, enfim, você tem várias formas de você estabelecer o controle ali do pagamento. E em Brasília, é obrigatório que tenha um cobrador. Para um esquerdista, ele fala, parabéns, está gerando emprego. Para uma pessoa que sabe fazer conta, é óbvio que você está gerando uma distorção naquela relação de consumo, porque quando você duplica o valor da mão de obra, afinal de contas você tem duas pessoas trabalhando e não uma, sim, você aumenta o custo da operação e o custo da operação é repartido para todos. Então, na prática, você está encarecendo o preço da passagem que a diarista paga. O preço da passagem que o garçom paga. E como o garçom... A passagem do garçom geralmente é paga pelo seu empregador, o empregador ele evita contratar novos garçons porque aquele custo está muito alto. Tudo isso para manter o emprego que já se mostrou desnecessário, afinal de contas a tecnologia está aí. Ah, mas a gente não pode deixar a máquina substituir o homem. Gente, pelo amor de Deus, isso já acontece, isso acontecerá sempre. Se fosse assim, eu não poderia ter aspirador de pó. Não, eu não posso ter uma máquina fazendo o papel que uma pessoa faria. Eu não posso ter uma lavadora de prato, né? E tantas outras máquinas que vieram facilitar a vida das pessoas. Recentemente, enfrentei um debate também na Câmara que visava impedir a instalação de portarias eletrônicas aqui no DF, né? Não, é assim, são coisas que... Olha o que o pessoal tá preocupado. Não pode instalar portaria. Aí você vai ver o autor da proposta, ele vira e fala, mas eu quero assegurar empregos. Tá. Vamos pensar o seguinte, você encarece o preço do condomínio, ali em 100, 150 reais, porque você colocou uma pessoa ali que tem FGTS, INSS, uma série de tributos que o Estado coloca, né? Inclusive tirando dinheiro do trabalhador, principalmente. Aí você encarece como um todo aquele condomínio. Muitas famílias vão deixar de contratar uma diarista pelo menos uma vez por mês, porque tá pagando, a matemática, ela é, assim, exata. Não adianta achar, tem gente que acha que adianta imprimir papel moeda. Isso não funciona para o governo, mas definitivamente não é uma alternativa para nós. A gente não pode imprimir papel moeda. O limite de endividamento de um cidadão é muito pequeno, né? Então, assim, a família ela faz escolhas muito claras. Se eu tenho que pagar minha conta, aumentou 150 reais meu condomínio, eu deixo de contratar uma diarista. Quantas diaristas deixam de ser contratadas para você manter um emprego? De uma pessoa que não precisaria estar ali. E outra coisa,
Não é muito mais inteligente dar condições de estudo para que as pessoas se adaptem às regras que já existem hoje, as vagas que estão abertas hoje há muito tempo, como as vagas de tecnologia, que a gente não tem gente para preencher? Sim, eu faço engenharia de software, né? E eu vejo o que falta de gente nessa área, tipo, o tempo todo. Tem oportunidade aparece de emprego. toda hora, Sempre, não sei o que. freelance, assim, sempre tem. Principalmente de fora também ainda. Simplesmente E não tem gente. E não tem gente pra suprir as vagas. Quer ficar nos empregos tradicionais que eram de antigamente. E quer forçar a que tudo barra. evolui, E gente. aí existe o lobby dentro das câmaras para aprovar leis bizarras como essas. E aí a sensação que eu tenho é que você tem, assim, uma carroça sendo puxada por 2 cavalos, mas tem gente com 4 cavalos puxando pro outro lado, sabe? E aí, quando você vota, na forma como eu voto, e eu exponho meu voto, a tentativa é de desqualificar o discurso. Ah, você não tem coração, você não tá pensando no pobre. Não, pelo contrário, quem tá pensando sou eu, porque eu tô pensando no efeito cascata, né? Se a gente for analisar quem apresentou a proposta, aí fica ainda mais complicado. Mas não importa, não vou entrar nesse mérito, né? Nem vale a atenção. né? Depois faça uma pesquisa, vocês vão entender. É o que falta também, é isso. Reserva E de as pessoas mercado. pesquisarem, né? Pesquisar quem você tá votando ali. O negócio do votar é muito... As pessoas nem vão... Eu já ouvi muito isso. Tipo, eu moro ali do lado, sempre tem votação ali no 3. As pessoas chegam lá, não sabem, pegam um papelzinho... Mas aleatório e vota em qualquer um. Só e eu fico, pelo amor de Deus, Deus, gente. Eu me coço todinho, velho, quando eu vejo alguém fazendo isso. As pessoas saem... É que nem a gente tá falando. As pessoas saem da escola sem saber isso. Sem saber as noções básicas. Por exemplo, o negócio do... Falando do pais... Eu não sabia o papel no deputado distrital. A gente aprendeu aqui Leandro, no podcast. Porque simplesmente não ensina na escola, não ensina em lugar nenhum. E aí você vai nessa ignorância e é por isso que... E é que a gente volta mesmo no ponto de falar assim. Mas, olha, o fato de não ensinar isso na escola é uma consequência da intervenção do Estado na educação. Porque a educação no Brasil é totalmente direcionada para o vestibular. Total. Concordam comigo? 100%. Você direciona toda a vida estudantil de todo brasileiro para chegar em um motherfucking day de vestibular. Então, todos os conhecimentos que você precisa para sua vida prática, né? Você deixa de lado, afinal de contas, você tem que ser ótimo em biologia, em química, em matemática, ligação covalente, matriz de segundo, terceiro grau. Coisas que, gente, são importantes para engenheiros. Mas... Para uma área específica, né? Então, assim, como existe esse monopólio da decisão em torno do Estado, então a matriz curricular é vinculada ao que é cobrado no vestibular. Se a gente tivesse mais liberdade, na realidade a própria Constituição já prevê isso, porque legislar sobre educação é uma competência concorrente. Então, assim, tanto estados como União podem legislar ao mesmo tempo, mas não é isso que a gente observa. A gente observa o Ministério da Educação impondo mesmo uma matriz curricular independente das qualidades diferentes de cada estado. Então, a pessoa que está no Amazonas, ela não tem que ter necessariamente o mesmo conhecimento do menino que está no Paraná. Entende? A matriz econômica do Amazonas é diferente da do Paraná, que é diferente daqui do Distrito Federal. Então, a gente deveria liberar o currículo para que o currículo fosse mais prático. Aí a gente entenderia. Entendeu? Eu vejo as pessoas muitas vezes se sentindo culpadas. Ai, mas eu não nada de política. Não se sintam culpadas. Não existe isso dentro da matriz básica do ensino médio, do ensino fundamental. Parece que é super complexo, mas na realidade não é. É porque simplesmente a gente não trata do tema. Tem uma aula de empreendedorismo. É isso que eu ia falar. Por exemplo, a gente sai da escola pensando muito, fiz cursinho, justamente pensando, tem que entrar na faculdade, tem que entrar. Entrei e vi, não é isso que eu quero, se frustrou. Eu entrei frustrado. Aí... Mas a faculdade é mais um exemplo de reserva de mercado. Se vocês... Nos Estados Unidos, para você atuar como advogado, você não tem que ser formado em direito. Você tem que passar numa prova e você começa a atuar. O Google você já tem. O Google não tem. Você não tem que ser formado em TI nem nada. Você só tem que chegar lá e provar que você sabe. No Brasil, para você ser contador, você tem que ser formado em contabilidade. Para você ser psicólogo, você tem que ser formado em psicologia. Gente, pelo amor de Deus. O que importa é o conhecimento. Agora, o que existe, na realidade, é uma indústria de diplomas. E aí, coloca-se uma carga horária enorme, porque você tem que bancar um monte de gente que beneficia-se daquilo ali. Muitas vezes não é gerado nenhum conhecimento novo, nada de inovador. A gente está ali só decorando. Coisas do século XVIII, século XIX, né? Século XX, que não se adequa mais. Tá né? passado. E a gente está enriquecendo, na realidade, as pessoas que são donas de faculdades, tudo isso porque elas têm um monopólio de imprimir diplomas.
E eu mesmo já cansei de ver, assim, jornalista que chega pedindo emprego para mim e não sabe escrever. E o cara é formado. As pessoas não, elas se formam, mas não saem capacitadas para o mercado de trabalho. Eu tenho uns amigos aí que se formam em odontologia que não sabem nada. Nossa, o odonto agora chega, fiquei com medo. Mas assim, direito mesmo, nossa, eu mesma tive oportunidade, eu sempre estudei bastante direito e tudo que passa, ação judicial geralmente vem da minha cabeça, os argumentos vêm meio, a escrita, a lógica, eu não sou. Agora, eu não posso atuar como advogada, eu não posso pegar uma causa porque eu não sou formada em direito. Né? Existe um lobby da OAB, assim como existe um lobby da Associação Médica, né? do Conselho de Medicina. E esses lobbies, gente, eles são muito bem organizados politicamente. E aí é que está a charada das coisas. Quem consegue se organizar tem a sua vontade representada nas decisões políticas. Vejam o que o Simpro consegue fazer no DF. E eu quero deixar claro que eu odeio o Simpro, detesto o Simpro, odeio o Simpro. Porque é desonesto. Eu acho que você pode ser opositor, mas você não precisa jogar baixo. E tem né? muito isso, né? Esse lance. Você não precisa inventar mentira, você não precisa deturpar falas. Contraponha suas falas, mas não jogue baixo. Então, eu deixo aqui claramente, detesto o Simpro, eu acho que o Simpro queima os professores, inclusive hoje é dia dos professores. Professores, não aceitem serem representados pelos Simpros, vocês são muito melhores do que eles dizem que vocês são. E é a maior, mais importante, né, pô? Mas, enfim, como existe um grupo muito bem organizado, eles conseguem fazer o lobby com um deputado, aí faz com outro, aí faz com um, aí faz com outro, né? E aí tem muito deputado que tem medo de votar contra o lobby. Entende? Fica aquele... Fica assim, ai meu Deus, você política, vai né? perder todos os votos da categoria. E aí, tem gente que... Mas é raro, né? Como é meu caso, o caso dos meus colegas de partido, a gente fala, olha, se você fizer uma plaquinha me criticando e colocar, pá, Simpro, pra mim é um elogio. Eu vou repostar. Façam esse favor pra mim, por favor, que é um atestado pra mim, né? Mas é muito raro, geralmente é muito fácil de coagir um parlamentar. Então, no fundo, quem é organizado consegue voto, consegue aprovar o que deseja, em detrimento da maioria silenciosa. Tá ferro. É por isso que nunca muda nada, a gente sempre vive as mesmas coisas. Eu queria fazer uma pergunta rápida, porque, tipo, eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que a nossa sociedade está caminhando há muito tempo para a desinformação do povo, desde o ensino básico até a faculdade, mas você não acha que, tipo, a faculdade, ela ainda que seja uma parada que não precisa ser obrigatória, o que eu concordo, certas coisas não necessitariam de ter um conhecimento realmente mais a fundo para fazer, como, por exemplo, a própria psicologia, que eu entendo que se você for atrás, você consegue, mas nem todo mundo vai ter o negócio de ir atrás e achar. Ou quem vai atrás, não vai atrás e vai achar uma parada que às vezes seja certa. Tanto é que no Setembro Amarelo tem milhões de pessoas na internet querendo salvar pessoas do suicídio e estão jogando as pessoas pra se matar de vez, porque não sabe como lidar com uma pessoa suicida. Então não sabe conversar com uma pessoa assim, por exemplo. Você não acha que essa questão das faculdades não seria mais uma forma antiga da gente estar fazendo isso do que simplesmente ela não funcionar? Eu acho que deveria ter um novo redirecionamento das faculdades, mas eu acho que ficar sem ter uma faculdade para exercer certos tipos de coisas, eu acho que também realmente fica inviável numa sociedade hoje. Eu acho que alguns cursos, até por serem mais técnicos, né? Por exemplo, medicina, né? Não sei se daria para exercer medicina sem passar por uma faculdade, né? Agora, como uma liberal, eu acredito no mercado. Então, assim, você pode ter sido formado em tese numa faculdade muito boa, mas se você for ruim, você não sobrevive. Porque no início você até ganha ali aquele status e tal, é como uma credencial, né? Sim. Existe uma credencial muito grande em relação ao NB mesmo, né? Eu vejo assim, você estudou no NB. Sinceramente, depende de como você foi na faculdade, do quanto você se dedicou, né? Mas ainda é uma credencial, ainda em muitos lugares se exige. Então, eu acho assim, mais uma vez, a resposta é liberdade, porque quem é que pode dizer que é o certo? Definitivamente não serão os políticos. Acredita em mim.
Como eu estou falando, a lógica do lobby é o que funciona nas casas políticas. Então, assim, você esperar que a decisão que venha de uma Câmara dos Deputados, do Senado, seja a melhor decisão para todos os casos, isso é impossível. Então, assim, é interessante ter o curso, eu acho que tem que ter à disposição para quem quer fazê-lo, mas eu acho que as pessoas também têm que ter a liberdade de se colocarem à disposição para prestarem certo serviço, independente de terem feito o curso. Por exemplo, eu lembro que teve uma discussão uma vez com a Pablo Vittar, né? Que ela, ou ele, não sei como falar, eu acho que é ela, estava lá postando os exercícios que ela estava fazendo. Aí o Conselho de Educação Física representou contra, dizendo que ela não tem autorização para ensinar a fazer atividade física. E é real, realmente, no Brasil, você só pode ensinar atividade física se você tiver sido formado. Gente... E só pode dar aula de educação física, você tem que fazer uma prova lá, o CRE. Exato. E mais, CREF. se você pagar. Tem que pagar. Tem que pagar, igual o engenheiro civil também. Se você pagar todo ano. Então, assim, se a gente observa a lógica, é muito mais de reserva de mercado do que ter alguma preocupação com a qualidade do trabalho em si. Eu acredito mesmo que o mercado seleciona quem é bom e detona com quem não é bom. Tem um lance que nem eu te falei do Google, você tem que fazer uma prova, não é só você chega lá e fala que sabe, não, você faz uma prova e tudo, e você tem que provar que você é bom, mas você não precisa ter o curso em si, entendeu? E aí a gente entra muito na questão da inteligência emocional também, né, gente? Porque, assim, o lado técnico você conquista, principalmente se você tiver tido uma base boa. Mas a inteligência emocional de lidar com frustrações, né, de aceitar disciplina, porque é uma coisa que existe, disciplina, hierarquia, ter bom senso, assim, sabe? De ficar calado às vezes ou não. São coisas que tá faltando muito. Eu digo assim que eu observo muito no dia a dia pessoas bem destemperadas. E é claro que essas pessoas não vão conseguir emprego, porque, assim, elas podem até ser preparadas tecnicamente, mas elas não vão conseguir se manter, elas não vão ser indicadas. Não consegue trabalhar em grupo, né? Exatamente, em equipe. Eu acho que esse é o grande segredo, assim. Saber lidar com pessoas é outro negócio que a gente Isso eu fui aprender fora da escola. Eu fui aprender fora da escola fazendo curso, pagando pra ir palestra, pra ir fazendo algumas coisas. Era uma coisa que eu sempre falava. Eu acho que é uma coisa que eu tinha que ter aprendido dentro da escola, uma coisa que tinha que ter vindo. Se não veio da minha casa, veio tinha que vir da escola. Uhum. O tanto que a gente aprendeu por exemplo, nos treinamentos, fala muito disso de inteligência emocional, né? A gente, por exemplo, trabalhei um tempo na Rhino Day, tinha muito esses treinamentos e falava justamente, sabe, você tem que saber lidar com a rejeição, você tem que saber, tipo assim, ser um bom comunicador, não é só você chegar e impor aprender a falar em público. Aprender, exatamente, para se posicionar ficar retroado, ser aquela pessoa tímida, e tipo assim, as pessoas, se uma pessoa é tímida hoje, ela acredita que ela vai ser isso pro resto da vida, sendo que, tipo assim, pô, não, tu pode mudar tudo isso, é a sacou? prática Tudo também, é prática, aquele negócio que até a Patrícia tinha falado antes, que você pode aprender tudo. O tempo todo você pode... Ela é a frase aqui, ó. Olha aí. Tudo é um treinamento. Vou fazer a propaganda do livro dela, que eu gostei muito da ideia. Vou fazer propaganda de graça aqui, ó. O livro é de graça, a propaganda é de graça. Exatamente. Primeiro, esse livro aqui... Não há nada de graça. Tudo tem Vamos explorar esse tema depois, mas tudo bem. Faz aí o merchan. Vixe, eu tô até com vergonha agora de fazer o merchan. Você é o cara do merchan aqui. Mas esse livro aqui, primeiro, ele não pode ser comprado, ele é sempre doado. E é um livro que, tipo assim, é um livro que bota muito de treinamento na prática, uma parte teórica, depois bota você pra treinar e... Tomada de decisões. Tomada de decisão, sempre um aprendizado, justamente pensando nessa responsabilidade emocional, inteligência, pra você desenvolver mais isso. Porque eu acho que, principalmente depois da pandemia, as pessoas já não tinham muito, mas quando veio a pandemia, todo mundo ficou com um pouco... meio doente mentalmente. Sim. Principalmente falando do lockdown, as pessoas não estavam preparadas para isso. Ninguém tava. E aí, ficar preso sempre o tempo todo dentro de casa, mudando tudo, mudando umas rotinas. E isso que eu achei muito doido. É o livro que a gente... Muito obrigado. Inclusive, a gente vai... Todo mundo do podcast vai ter que ler. A gente tem essa meta de... Um livro todo mês. Um livro todo mês. Então o próximo é da mamãe aqui. Fechou. Tá adorando isso. Mano, e a gente tá ganhando de livro por causa disso, né? Mas o meu não é de graça, não. Libera. Nem tudo é de graça. A gente pode negociar. Vamos ver. Nada você falou que até puxar essa pauta aqui, nada é de graça. E justamente as pessoas acham que... Nossa,
Tudo Isso. tem um interesse, né? Todas as relações são bem baseadas em algum interesse. Nem que seja um interesse de você suprir sua carência ali, às vezes, ali, de conversar com a pessoa. Isso que vocês estão falando é muito legal, porque tem uma frase que eu escuto muito que as pessoas comentam como sendo negativa, mas se a gente destrinchasse, a gente entenderia que não deveria ser enxergado como negativo. Então, assim, fulano é interesseiro. Todo mundo. Gente, todos nós somos interesseiros. É óbvio. O fato de eu estar aqui, eu tenho um interesse claro de me tornar mais conhecida, de me conectar a mais pessoas, de fazer com que a minha ideologia chegue mais longe. Eu tenho um interesse clássico. Eu posso estar aqui, eu não cobrei para dar entrevista, mas eu estou me aproveitando desse espaço que é custeado por alguém, pode não ser por vocês, mas esse custo é bancado por alguém, né? Tá. Então, assim, sempre haverá um interesse. A gente tem uma ideia no Brasil, infelizmente, que é um mantra que foi repetido na nossa cabeça: público gratuito e de qualidade, público gratuito e de qualidade. Não existe isso, né? Porque nada é gratuito. A educação pública, por exemplo, é caríssima. É muito mais caro você manter um aluno na rede pública do que você bancar uma bolsa para ele na rede privada. Quando a gente fala de educação infantil, por exemplo, é simplesmente o dobro. Uma criança numa creche aqui, conveniada do Distrito Federal, ou seja, uma creche privada que recebe o subsídio do Estado para receber crianças cujas famílias não pagam nada diretamente, porque elas pagam imposto, né? É de R$890. Na rede pública, é R$1.800. Né? Então, assim, se a gente fizesse a continha, a gente abandonasse paixões e sentimentos que muitas vezes a gente não sabe nem de onde vem, se a gente fizesse conta, a gente veria que muitas escolhas que são feitas hoje com dinheiro que é nosso são completamente erradas. A gente poderia fazer escolhas que geraria mais eficiência, porque se eu tenho o mesmo serviço prestado pela metade do valor, vocês concordam que eu atinjo o dobro de pessoas? Sim. É uma equação matemática simples. Né? Porque muitas vezes quem defende o discurso assim, socialista e a própria teoria marxista, ela exatamente deixou de ser propagada porque ela nunca se sustentou matematicamente. Então, Marx sempre falou as baboseiras dele, mas ele nunca conseguiu provar que o que ele falava era sustentável. Nunca. Né? Então, a gente ainda vê hoje representantes dessa veia ideológica com a ideia de que é infinito. Vamos gastar aqui, vamos gastar aqui, vamos gastar... Como se não tivesse um problema. Como se a gente não tivesse um orçamento limitado. Ah, não, mas então a gente se endivida. E não vamos pagar juros, hein? Não vamos pagar juros de dívida, não. Porque é um absurdo, eu vou enriquecer banco. Então, é um discurso que eu vou te falar assim. Realmente a pessoa tem que ser muito sem conhecimento para cair na lorota. Né? Mas cai. O combustível é uma belíssima discussão. Nossa, belíssima. Polêmica, inclusive, porque foi aprovado ontem na Câmara uma intervenção direta da Câmara dos Deputados no preço do combustível, quando houve a isenção de parte do ICMS, que é imposto de circulação de mercadorias e serviços, que ele é um imposto estadual. É 40%, né? Não tá bom. Então, gente, o governo encaminhou uma proposta, e aí a gente está falando da véspera do ano eleitoral, então vamos acordar, né? Práticas populistas você vê tanto esquerda como direita, tá? Ele encaminhou essa proposta para interferir diretamente na política de preço de uma empresa que está negociada na Bolsa. Então, isso que foi feito é inconstitucional. É inconstitucional. Só quem pode dispor sobre ICMS são os próprios estados. E detalhe, eles precisam passar por um conselho da Fazenda, que se chama CONFAZ. Porque no Brasil existe uma coisa chamada guerra tributária, porque um estado briga com o outro e quer abaixar imposto para atrair empresa. Então, para não virar... Desculpa a palavra, putaria. Então, aí você estabeleceu esse CONFAZ. Então, para você alterar a alíquota de ICMS, você tem que passar por 2/3 do Senado. Enfim... Existe um rito estabelecido na Constituição e toda vez que esse rito é quebrado, você atinge diretamente o Estado Democrático de Direito. Porque a gente só teria, gente, a gente só tem condições de viver num país que a gente chama de democrático se a gente respeitar a Constituição. Então, a gente tem que ser sério. A Constituição não é brincadeira. Ah, mas eu não concordo com a Constituição Federal. Eu mesma tenho muitas críticas, mas vamos trabalhar para alterar a Constituição e não rasgar.
né? Como a gente já viu várias vezes o próprio Supremo fazendo isso. Então, o que aconteceu ontem, tá todo mundo feliz, vai baixar preço? Não sei se vai para frente a proposta, porque ela é inconstitucional. Mas o fato é que houve uma intervenção do governo na política de preço de uma empresa. E no Brasil isso não pode acontecer. Por isso, o meu partido foi o único que votou contra. Aulas e aulas de coisa que... Mano, tá vendo? Isso que é muito doido, mano. Aprender. Isso que é massa sempre trazer pessoas melhores que a gente Não, aqui. não é melhor. Não é melhor. Eu acho que assim, eu sou uma mulher mais vivida, né? Não, trazer pessoas que conhecem mais tenho do que a outras gente. contribuições, mas não é melhor, não. Não, isso eu queria falar, não é uma colocação meio mal, né? Talvez você tenha sido Não, isso. nunca é melhor. Então na gama aí dos assuntos. Não, o Cleide gosta dos assuntos É. polêmicos, né, mano? Vai. Tio. Não, pode falar, mano. Qual é a sua opinião sobre o Estatuto do... Eu acho que as pessoas têm que ser livres para se defenderem. Principalmente as mulheres, gente. Olha, eu trabalho com essa pauta do feminicídio e a gente já escutou tanto depoimento que se a mulher tivesse uma arma em casa e ela soubesse manusear, ela não teria sido morta, né? Então, o liberalismo defende 3 princípios: vida, liberdade e propriedade. O principal deles é a vida. Então, você tem que ter todos os instrumentos à sua disposição para proteger a sua vida. Ah, mas isso é competência do Estado. O Estado, sim, ele tem que garantir a segurança pública. Mas a gente precisa ser adulto para entender que a segurança pública ela é limitada. Mas porque você for olhar assim, o policial, ele chega mais pra fazer o boletim, né? Ele não tá lá na hora do negócio. Gente, sabe quantas viaturas existem circulando em Ceilândia? Não. 3. Mentira. 3. Tá? Né? Exatamente. Tá com metade do efetivo nesse... Olha, tá com metade do efetivo previsto para quando a população tinha menos de 1,5 milhão de habitantes. Então, as pessoas, elas colocam uma fé muito grande na proteção do Estado e eu tô aqui como uma pessoa que defende polícia. Eu tenho uma visão diferenciada em relação à polícia porque fui servidora da Polícia Federal por 9 anos. Então, enquanto na UNB a galera metia pau em polícia, eu estava dentro da Polícia Federal vendo os meus colegas morrerem em operações policiais, né? Então, para mim, polícia tem que ser tratado com respeito. Sempre. Porque eles, sim, se colocam à nossa disposição. Muitas vezes morrem, né, por nossa causa. E quando você vai olhar pra polícia, assim, quando o que o pessoal fala tão mal, é sempre, tipo, a minoria. E eles tratam isso como se fosse todos fossem... É alastra, né? E aí, quando o policial morre, ninguém faz escândalo, né? Mas, então, sobre a possibilidade de a pessoa se armar, eu acho que nós temos que ter, sim, o direito de portar uma arma. Existem diversos estudos que mostram que os países que têm mais armas legalizadas, você tem menos homicídios, entendeu? Gente, tem um estudo aqui, eu não me recordo de onde. É só mexer na lei, na punição. Tipo, às vezes alguma coisa você mexe naquele lance, tipo, se você vai pensar 2 vezes antes de matar uma pessoa também. Tem esse... Mano, Sim, perdão, porque... Perdão, vou dar mais Não tá incomodando. Você, Danilão, você é maravilhoso, Danilo. Vai, pode falar. Incomodando. É porque, assim, essa questão das armas, que você acabou de falar, é o que eu ia perguntar agora. Todo mundo pensa quando tem uma arma na mão, porque uma arma não é uma faca. Eu concordo que todo mundo É mais tem que se defender. fácil, né? Eu concordo que todo mundo poderia ter o direito de ter uma arma, mas na sociedade que a gente tem hoje, eu acho que não funcionaria por conta disso. Uma arma não é uma faca. Uma faca eu tenho que chegar perto dele e atirar nele. Ou esfaquear ele. A arma eu posso estar de longe. Isso, no próprio ímpeto da pessoa, no psicológico de uma pessoa que segura uma arma, já tem esse negócio de... Aí você vai pro lado do crime passional também, né? E aí você tá com a cabeça quente, sei lá, você tá numa situação muito... tá com uma arma na mão e você sabe que se você atirar, é o que com uma faca. Você acha que não... Esse também não é o grande problema de legalizar as armas. Mas se você mexer na lei, eu acho que se você mexe na lei uma punição mais severa, a mexe na pessoa lei, Mas pensa. as pessoas mano. não conhecem a lei. A gente A não pessoa tava falando pensa disso. de atirar, mano. A lei da Maria da Penha existe há quanto tempo, mano? A mãe passou 17 anos apanhando. Aí, pois é, a gente fala de fenômenos complexos, né? A própria questão da Maria da Penha mesmo, eu concordo contigo que não existe liberdade sem autonomia financeira. Porque a lei, ela trouxe, sim, avanços de proteção para a mulher, até mesmo quando tipifica como violência doméstica a agressão moral, né? A agressão financeira, a agressão
sexual. Tem muita mulher que é estuprada no casamento. Sim, tem muita mulher que é estuprada no casamento e muitas não conhecem, não sabem que estão sendo estupradas, né? Mas a lei trouxe avanços e a gente conseguiu ter uma série de condenações e até de política pública mesmo voltado para Maria da Penha. Hoje, tem uma chamada que pula a fila das outras chamadas na Secretaria de Segurança Pública. É o caso de Maria da Penha. Então, assim, se tem uma mulher lá que está cadastrada como uma vítima e ela aciona a polícia, ela é priorizada. Você inverte o fluxo de atendimento. Então, assim, é um clássico momento em que o Estado tem que agir. Quando você cria uma legislação para cuidar de um fenômeno que é socialmente flagrante, que é, sim, de uma violência maior que acontece dentro de casa em relação às mulheres, aí você age como Estado, né? Agora, em relação às armas, quem atira não é a arma, é a pessoa que puxou o gatilho. O Brasil é o país, quando a gente fala de faca, faca é a arma que mais é utilizada para matar. Não vou falar que a arma mata, né? A faca é o mais utilizado. Então, é a velha história. Se eu identifico que eu tenho um problema de formação, então eu tenho que resolver o problema de formação. Isso. As pessoas aqui hoje que conseguem tirar o porte para serem atiradores esportivos, elas passam por uma seleção assim super criteriosa. São pessoas que vão saber utilizar a arma. E, sinceramente, eu não sei se a gente pode afirmar que uma arma de fogo é mais letal que uma faca. Porque tenta tirar com uma arma. Se você não souber manusear, você não acerta. Primeiro que você não consegue nem municiar. E se você tiver com a arma municiada, você não dá conta. Não é simples de atirar. Eu já atirei. Eu já fui nesse negócio de tiro esportivo, eu errei. Não é fácil. Agora, faca, meu amigo. Cravei, já era. Entendeu? Uma coisa que eu posso dizer. Uma arma. Ela perde efetividade na mão de quem não sabe utilizar a partir dos 3 metros de distância. Porque ela não consegue ter a técnica suficiente para parar um tiro. Hoje a gente tem pessoas na nossa polícia conseguem fazer alvejar uma pessoa 30 metros na cabeça. É um tiro extremamente difícil. Extremamente. E geralmente com arma longa, né? Porque isso que você tá falando, quanto maior o calibre, quanto maior é o cano da arma, mais precisa é o tiro. Eu mesma não sabia disso. Né? Então, assim, se você quer precisão, tem armas longas. Se você quer ter velocidade de reação, arma curta. Mas tudo isso você precisa de treino, você precisa de ter acesso, né? Então, assim, eu sou, sim, uma defensora da liberdade de escolha. E lembrando sempre que bandido já tem arma. Já né? tá armado. Então, hoje nós temos uma boa parte da população já armada e você tem a população, digamos assim, honesta, desarmada. Até lembrar do Gabriel aí, né, mano? Um amigo nosso aí que morreu há um tempo atrás, latrocínio. O cara chegou, deu um tiro nele. Qual era a defesa que aquela pessoa tinha? E lembrando que legítima defesa no Brasil, se você mata alguém em legítima defesa, você é inocentado. Se você mata alguém em legítima defesa de terceiro, você também é inocentado. Né? Então, assim, você tem que defender sua vida. É isso. É isso. Pode ser que defender sua vida seja ficar quieto, seja se esconder, seja manipular ali a situação ou não. Pode ser que seja reagir. Né? Depende. A arte marcial pode entrar muito nisso também, por exemplo, eu faço... Comecei a fazer... eficiente, né? Eu comecei a fazer exatamente, eu comecei a fazer lá Krav Maga num espaço lá aberto, e é justamente... Não, eu comecei agora, mas, tipo assim, eles focam muito nisso. E, tipo assim, tem um horário específico só pra mulher. Sacou? E é justamente o Krav Maga é um negócio muito de defesa. Por exemplo, ensina um negócio de faca, de arma. É uma forma, tipo assim, às vezes você tá em casa, se a mulher tem esse conhecimento, é uma solução pra ela, é uma defesa. É que se você tá associado a qualquer associação de arte marcial, associação de Krav Maga, a partir do momento que tá associado, bate alguém. Mas eu vi que a faixa preta significa... Eu descobri ontem isso, que uma faixa preta de qualquer arte marcial, você é considerado justamente uma arma branca, como se tivesse, tipo, com uma faca, com qualquer outra coisa. Né? Eu já vi um lutador de MMA profissional que teve que responder criminalmente, não sei o que, e foi dado como arma branca mesmo, tipo, porque ele sabia lutar e ele bateu Tinha técnica é outra pessoa, não. Eu não sabia disso. Legal.
Não seria talvez é uma coisa que eu vi, e, por exemplo, é lá na Samambaia que rola esse treino, e é justamente uma área que precisa muito, é uma galera que essa comunidade precisa, sacou? Justamente, e a arte marcial vem muito na negócio de ensinar disciplina pra criança, pra jovem, e, pô, é um esporte Quanto mais a pessoa que sabe salva. lutar, menos ela briga. Menos ela briga, exatamente. Exato, porque tudo é uma questão de estratégia, né? A arte da guerra é exatamente você só entrar em confronto Esse em livro é último bom. caso. É. Você vence muitas guerras ali na estratégia, na negociação, né? A ideia de partir para cima sempre é coisa de gente que não estudou, não teve preparo realmente, né? Porque às vezes um soco errado que você toma, você fica deficiente pro resto da vida, né? Você pode tomar um tombo, ficar, infelizmente, numa cadeira de roda. Então, o segredo realmente é evitar aquele confronto físico ao máximo, né? A diplomacia, ela geralmente funciona mesmo. E falando disso, ó, como a mulher também tá muito refém, né? Nesse lado, porque olha, lembra até o caso dessa aí que foi absorvida há pouco tempo atrás, aí, que foi estuprada aqui em Brasília, a causa da Mariana Ferre. É isso. Olha aí como é que isso gera uma revolta, né? Aí isso volta para esse caso da liberdade. Imagina ela num caso desse agora portando uma arma, portando alguma coisa para se defender, tá, entendeu? Olha como isso gera... Muda o game, né? Muda o jogo do que aconteceria. É uma coisa que Agora, o problema que acontece hoje no Brasil é que, assim, tem pautas que se associaram ao presidente Bolsonaro. E aí, quem não gosta do Bolsonaro fecha a porta para todas as pautas que, em tese, estão associadas a ele. Né? Então, isso dificulta muito o diálogo. saber diferenciar as coisas. Né? Assim, vamos pegar casa a casa. Ah, vamos discutir passaporte sanitário? Então, vamos discutir passaporte sanitário. Não vamos misturar, mas Bolsonaro defende, não quer passaporte sanitário, eu sou contra. Idealismo político, parece coisa de time de futebol, né? Ninguém é fanático por não... Tem o fã, tipo, o ídolo Essa questão político. mesmo do voto auditável, para mim, sinceramente, assim, tirando o custo seria a implementação de um processo de auditabilidade do sistema, as pessoas colocaram como se fosse uma loucura questionar o voto eletrônico. Gente, a gente vê as nossas redes, elas caem o tempo inteiro. A gente ficou aí um tempo sem WhatsApp. Então, assim, será que realmente quem estava defendendo isso é tão louco assim? Né? É tão desarrazoado assim? Mas, como é uma pauta bolsonarista, muitas pessoas falam, não quero nem saber. Entendeu? Ah, então você não confia em celular, passa a usar orelhão. Ai, sabe assim? Ignorância. Sabe? Ai. É um 8 ou 80. Tem que ter muita paciência. Muita paciência. Muita paciência. E até agora, tocar no assunto, o que tá acontecendo nessa reforma política aí, porque eu vi também tem o lance de como isso dificultou a democracia em si, porque a entrada de novas pessoas na política ali, eu tava percebendo isso, isso é revoltante, porque isso faz a querer só ainda mais sempre ficar a mesma naquele lobby, o monopólio dele, Exato. daquela mesma rapaziada, dono de igrejas, isso aqui. Não, mas sempre foi, né? Sempre foi. Assim, sempre foi. Mas com certeza, as eleições de 2018, elas renovaram, né? A eleição renovou demais os quadros na Câmara, no Senado, na Câmara Legislativa. E muita gente que entrou com um discurso, assim, bem diferente do que estava acostumado. Quem quiser ver discurso diferente, é só acompanhar o mandato Partido Novo. É bem corajoso, né? Bem corajoso mesmo. Tem horas que até eu falo assim, ai meu Deus, mas... será mesmo? Porque o povo não entende o que você está falando. Mas, enfim, é necessário ter coragem de fazer o diferente, por mais que você seja vencido. Porque, muitas vezes, você tem que jogar uma ideia nova para ela começar... Jogar semente, né? Exatamente. As primeiras pessoas que foram contra a abolição, elas foram consideradas loucas. Imagina isso, gente. A escravidão era uma coisa normal. O negro era visto como propriedade. E aí, os primeiros que começaram a contestar isso, eles foram reprimidos, eles foram banidos, eles foram mortos, caçados, expulsos, mas aquela ideia chegou e começou a germinar. Então, eu acho que nós temos essa função. Por mais que seja difícil e a gente apanha mesmo por defender discursos fora da curva, eu acho que a gente tem essa função, né? De trazer vanguarda para o momento presente que a gente vive. Mas a eleição de 2018 renovou muitos quadros. Eu acho que se assustou o status quo da política. A gente sabe de famílias que estão desde a divisão das capitanias hereditárias, elas estão fazendo seus sucessores. E aí
é natural que o sistema, né, faça o antígeno, né? O vírus entrou da nova política e o sistema reagiu com o antígeno, né? Isso é natural. E aí, o cálculo para você ser eleito agora, ele se tornou mais rigoroso, né? Então, aqui para deputado distrital, vamos colocar uma conta para facilitar. Em 2018, para você poder fazer uma cadeira de deputado distrital, foi necessário o partido ou a organização de partidos, que a gente chamava de coligação na época, tinha que fazer 60 mil votos. Beleza. 60 mil votos, o partido tinha direito a uma vaga. Para sentar nessa vaga, o eleito deveria ter 10% dos 60 mil votos, que a gente chama de coeficiente eleitoral. Então, no caso, a pessoa tinha que ter 6 mil votos. Fez uma vaga, não tem ninguém com 6 mil votos, perdeu a vaga. Simples assim, perdeu a vaga. Era assim em 2018. Ah, mas o partido não fez 60 mil votos. E aí sobrou ali 3 vagas que não foram preenchidas por esse primeiro critério que eu falei. Aí entrava o cálculo das sobras eleitorais. Então, eu tenho 3 cadeiras para preencher como sobra. Aconteceu exatamente isso em 2018. Nós tivemos 3 cadeiras para serem preenchidas como sobra. E quem entrou fui eu, na primeira sobra, o deputado Leandro Graz e o deputado Fábio Félix. Que, na minha opinião, são os mandatos mais diferentes da Câmara. Então, veja a importância de um cálculo para contemplar a minoria, né? Então, e o que é minoria? Minoria não é necessariamente uma minoria numérica. É uma minoria que consegue se expressar do ponto de vista político. Então, hoje no Brasil, como eu disse, eu tenho certeza que todo mundo é liberal, mas poucas pessoas sabem. Então, ser liberal hoje no Brasil ainda é ser minoritário, Sim, né? Então, agora a regra é o seguinte, para você poder fazer uma cadeira, para você poder sentar na cadeira, o partido vai ter que ter feito um coeficiente eleitoral cheio, que é 60 mil votos. Neste caso, o eleito ainda pode entrar com 10% do coeficiente eleitoral, ou, caso o partido não tenha feito 100%, ele fez a partir de 80%. Aí, neste caso, ele entra na disputa das sobras, mas para poder sentar na cadeira, você tem que ter feito 20% do coeficiente eleitoral. Então, ao invés de 6 mil votos, você tem que ter 12. E, gente, 12 mil votos, meu amigo. É muito voto. Gente, é muito difícil, porque aqui no DF, eu falo sempre, o DF é um estado pobre. A gente, Distrito Federal é rico. Não é. A gente ainda vive uma realidade de muita compra de voto. O Caixa 2 come solto no DF. Eu faço meu apelo aqui para as pessoas. Se você quiser pegar o dinheiro, pega. Mas escolha com consciência em quem você vai votar. Porque é uma lógica muito perversa. A pessoa que gasta muito na campanha, ela vai ter que recuperar esse dinheiro ao longo do mandato. E aí ela recupera superfaturando o contrato, vendendo o voto dela, deixando de assinar CPI, enfim. Entendeu? Então, tudo depende da eleição. Da forma como a campanha foi feita, da forma como a vaga foi conquistada. Tudo depende. Por isso que eu chamo, participem da eleição. Venha ser voluntário da mamãe, tá super convidado, né? Porque, assim, eu só consegui entrar na Câmara com R$ 29.600, porque eu tive muito voluntário, né? Muitos voluntários mesmo, pessoas que eu não conheço até hoje. Né? Vou nem falar da minha voluntário já, mas eu sou indignado, já nem vou tocar nesse assunto. E até quem foi, eu não concordo com nenhum discurso dessa pessoa. E tem muito voluntário que também, assim, mas fulano me prometeu emprego. Gente, não tem emprego para todo mundo. Então, assim, se engaje numa campanha política que você acredita naquelas ideias, que você acredita na... mas tem coisa da pessoa que eu não concordo. Tudo bem, você não vai concordar com 100%, não é você. Tem gente que pergunta, por que você decidiu entrar na política? Porque eu queria alguém como eu para votar. Simples. E eu não tinha. Aí eu fui, né? Então, assim, é muita ideia do vamos parar de reclamar, vamos parar de colocar a culpa no sistema, vamos enfrentar esse sistema, né? Vamos hackear. E é isso que eu falo no meu livro. Eu falo do hackeamento do sistema. Como é que é o nome do seu livro? Manual do Candidato de Primeira Viagem, do Anonimato ao Mandato. Olha, gostei do nome. Mas... Manual do Candidato de Primeira Viagem, do Anonimato ao Mandato. Você que tá em casa, veja isso. Fala, já Danilo. fica o compromisso para trazer numa próxima conversa. Eu vou fazer o lançamento da 2ª edição agora, em novembro ou dezembro, eu tô decidindo. A primeira edição se esgotou.
E nós vamos fazer o lançamento da segunda edição com comentários sobre a reforma eleitoral. Que tipo de cálculo que a pessoa vai ter que ter, onde é que ela se posiciona, a gente vai entrar com essa ajuda aí também. E o que você pensa sobre a liberação do uso da cannabis? Tipo, vamos ver aqui, porque é um assunto que a gente gosta um pouco, né? Olha, quando a gente analisa a efetividade da atual política de combate a drogas no Brasil, a gente tem uma resposta clara. Ela não funciona. A guerra às drogas né? vem todo ano. Eu vou falar aqui o seguinte, eu sou uma pessoa que decidi, desde a minha infância, eu decidi que eu não utilizaria droga ilícita na minha vida. Eu decidi isso porque eu sofri com dependência química na minha família. Então, eu aprendi que eu não preciso pôr a mão no fogo para aprender que fogo queima. Então, eu tomei essa decisão, né? E, inclusive, como mãe de uma menina de 18 anos, mostrei para minha filha o lado pesado que é o da dependência química. Levei minha filha numa clínica de recuperação. E ela viu gente na merda, porque era dependente. Então, eu acho que a gente tem que ter medo das drogas. Só que, mais uma vez, é uma escolha individual. Mais uma vez. E além de ser uma escolha individual, quando a gente para pensar no resultado, a gente vê que não funciona. E aí, até o ano de 2019, eu ainda não tinha uma resposta muito clara para essa pergunta, sabe? Mas aí, em 2019, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos e lá, na Califórnia, né? Eu tive a oportunidade de rodar pela cidade e eu vi, né? Lá, o que eles decidiram fazer? Eles decidiram legalizar o uso. Só que o uso não é o seguinte, eu vou fumar no meio da rua, porque inclusive você não pode nem beber na rua. Lá não pode, isso. Você não pode nem beber na rua. Acho que esse é o correto. Então a pessoa chega numa loja, óbvio que eu tive curiosidade de entrar, né? Você faz tipo um curso, né? Eu não sei, assim, o que eu cheguei lá, eu vi que era uma loja decente. Sabe esse clima de criminalidade, de bandidagem que tem no Brasil, onde você sabe que é boca de fumo? Não existe isso. É como se fosse um café mesmo. É um café, e aí a pessoa chega lá, ela pega a senha dela, e aí ela é atendida, e aí as pessoas explicam, o efeito dessa é isso, então você vai ter tantos gramas, você vai usar aqui, acabou. Não tem gente traficando na rua, não tem gente usando na rua, você não tem medo de ser assaltado porque tem um craqueiro atrás de você. Então, assim, eu não estou dizendo que a legalização vai acabar com todo o problema decorrente do tráfico. Eu não estou dizendo isso. Eu estou compartilhando que eu vi essa experiência nos Estados Unidos, que, diga-se de passagem, é um país conservador. É um país conservador, né? Que tomou essa decisão e eu senti ali na rua um clima pacífico. E são estados ainda, né, que legalizaram lá. Lá ela tem essa liberdade de Exatamente, de são alguns estados. E aqui no Brasil a gente observa o seguinte, o poder está na mão do traficante, está na mão do miliciano. Olha o Rio de Janeiro. Né? Complicado, e uma vez que a política se envolve com milícia, gente, olha, acabou. Eu não seria política no Rio de Janeiro, por exemplo. A Marielle lá. Da Marielle. Eu não seria política, de verdade. Mesmo. Assim, eu participei um pouquinho da eleição municipal do Rio ano passado. É chocante. É um ambiente muito pesado e, sinceramente... Então, assim, eu acho que a gente não tem que discutir com paixão. Eu acho que a gente tem que discutir com racionalidade, analisar os prós e contras, fazer testes. Olha, né? O Canadá mesmo é um exemplo de como ajudou na economia do país. O próprio Uruguai também, né? Então, assim, quando a gente leva para o lado medicinal, já tem discussão. Não tem como discutir. Assim, a gente vai mais uma vez ficar consumindo tecnologia desenvolvida por outros países? Será que a gente não poderia ter a nossa tecnologia aqui? Ser pioneiro então, assim, confesso que não é algo simples de se falar, porque no Brasil as pessoas se apaixonam, se emocionam e se agridem muitas vezes sem entender. Eu só acho que a gente precisa entender que hoje, da forma como está, não funciona. E detalhe, vamos ser bem realistas, o judiciário já legalizou o uso da maconha. Quando ele diz que você não vai manter preso uma pessoa que foi pega ali, apreendida com uma pequena quantidade, você já legalizou. Então, assim, o judiciário, como sempre, ele acaba preenchendo lacunas que o legislador não teve coragem de enfrentar. Não teve coragem porque está pensando só na eleição. Sim. Exatamente isso. Entendeu? Fica com aquela... mas eu não posso perder voto porque eu vou concorrer de novo, porque eu tenho que ganhar. Eu acho que se a gente entrasse... Eu tenho essa cabeça.
O meu compromisso é até dezembro de 2022. O DF tenha a certeza do meu trabalho mais intenso. Até dezembro de 2022. Se o DF me reconhecer e me reeleger, ótimo. Se não, ótimo. Eu fui eleita para um mandato. E eu tenho certeza que eu vou deixar um excelente legado. Muitas vezes porque eu fui corajosa, enquanto a maioria foi bunda. É o que... É o que... A gente... Vamos ler. Já são quase 7h30. Aí a gente vai começar porque tá... 7h30. Calma aí. 6h50. Mas é porque a gente tem que liberar 7h30, né? São boas? Aí sim, então manda a nossa pergunta do... A primeira pergunta é: você acredita que o capitalismo, apesar de majoritariamente eficiente, possui as suas limitações? Claro! Essa é a aula mais básica de introdução à economia. O capitalismo, ele tem momentos que a gente observa as assimetrias de mercado, não é assimetria de mercado, as externalidades negativas do mercado. Então, por exemplo, quando eu tenho uma pessoa que está passando fome, eu tenho uma externalidade negativa que eu tenho que agir, entendeu? Mesmo porque aquela pessoa passando fome, ela, além do ponto de vista humanitário ser péssimo, afinal de contas, em primeiro lugar, vida. Liberdade para Quando eu trago essa pessoa para dentro da economia, por meio de um programa de transferência de renda direta, como um Bolsa Família, eu reintroduzo essa pessoa ali naquele sistema de produção e de consumo que gera emprego, né? E aí eu dou condições para que aquela pessoa se reerga. Lembrando que a política de transferência de renda direta, gente, é uma política de Milton Friedman, que é o pai do liberalismo. Então as pessoas criticam, liberalismo não tem, os liberais não têm coração. Quem fala isso não sabe o que está falando. Quem desenhou o Bolsa Família no Brasil foi um liberal. Foi um liberal. Agora, o que a gente precisa entender é o seguinte: uma coisa é você fazer o resgate de uma pessoa por um período determinado, momentâneo e condicionado a uma determinada condição. Então, vamos supor, a mulher que está na licença dela maternidade, vamos sustentar. A gente está cuidando de 2 seres humanos, né? Uma pessoa que perdeu o emprego, vamos sustentar por um tempo. Agora, eu conheço pessoas, gente, que não trabalham há 20 anos. Sim, e às vezes tem mais... Eu conheço pessoas que já tiveram, tipo assim, mais filhos só pra, tipo assim, poder ganhar mais um pouco de... Pessoas que, assim, estão vivendo, sim, nas costas de quem trabalha. Porque, como já dizia Margaret Thatcher, para cada pessoa que deixa de trabalhar, você tem 2 pessoas, né? Sustentando aquela pessoa ali. Né? Se eu estou trabalhando da forma como eu trabalho, é porque eu estou sustentando muita gente que não está trabalhando. E muitas vezes pessoas saudáveis. Então, é isso. Você tem que fazer o acolhimento, mas ele não tem que ser permanente. Ele tem que ser temporário. E dar condições da pessoa, tipo, oportunidade para ela se reerguer. Tipo, como é que funcionaria esse tempo? Como seria o critério de fazer com que a pessoa parasse de pagar? Porque até certo tempo sustentar é tranquilo, agora vai fazer durante para quando o governo parar e ela consiga seguir, né? As condições para poder entrar nesse trabalho, porque muitas vezes ela recebe e ela já tá, por exemplo, 20, 30 anos de idade, já não tem uma escolaridade decente. É que essa pessoa que talvez receba auxílio, ela seria encorajada a fazer alguma coisa e entrar efetivamente no trabalho nesse período de... A oficina de empreendedorismo talvez não ajudaria nessa parada, mano? Talvez. Você não, tipo assim, é de você, tipo assim, pô, tu já tá curso, recebendo... mano, coisa, uma parada assim que, pô, consegue movimentar ali, Esse sacou? Tu pega uma mercadoria. Pagar, porque nada de graça. Ela tem que comer, ela tem que... O Brasil é igual demais. Não, aqui em Brasília, a gente não precisa nem então, pensar tipo, no muito Brasil longe. geral, pô. Existem pessoas que, pô, vão pensar, beleza, eu posso realmente fazer esse curso. Vai mudar minha... Feito essa... cenário, na prática, funcionaria, seria feito, né? Olha, quando a gente pensa, muitas vezes, do ponto de vista macro, e aí a gente começa a baixar o nível da discussão, indo para questões mais... Quando eu digo baixar nível, não estou criticando, estou dizendo assim, nível de discussão, né? Então, quando a gente fala, olha, uma pessoa que precisa de ajuda, a gente vai ajudar. Então, essa é uma decisão macro.
Como ajudar? A gente começa a operacionalizar essa decisão. Aí vai depender do caso. Então, por exemplo, nós tivemos agora um momento de pandemia. Na minha opinião, todo mundo deveria ter recebido uma grana para ficar em casa. Sim. Porque a única forma de um lockdown funcionar é todo mundo em casa. Todo Então, dia. para o período de pandemia, a decisão seria para todos. Para um período não pandêmico, aí eu vou ter que ver qual é o público que precisa mais, quanto tempo aquela pessoa vai ficar. Não tem uma resposta absoluta. Na Alemanha, por exemplo, a permanência da bolsa, ela depende de você estar inscrito em curso, de você demonstrar que você fez entrevista em emprego, depende de uma série de coisas. E eu acho que o maior estímulo vem exatamente o seguinte, queridão, se você não se virar, você vai ficar sem. Esse é o estímulo, porque na prática, gente, o adulto ele tem que sobreviver, entendeu? Ele tem que correr atrás da vida dele, né? Essa ideia de, mas tá difícil. Sim, tá difícil, óbvio, ninguém tá negando que tá difícil. Mas será que você não pode chegar e fazer uma faxina? Você não pode fazer um brigadeiro e vender na porta do metrô? Né? Eu vejo muitas pessoas selecionando demais. Eu dou muita palestra pra mulher, pra falar de autonomia, pra falar de liberdade. E aí, no final, eu recolho o currículo delas e eu tento encaminhar para as minhas redes de contato. E tem mulher que fala assim, tá aqui meu currículo, eu tô desempregada há 3 anos, eu quero ser secretária. Aí eu falo, querida, se você quer trabalhar, você tem que falar para mim que você quer trabalhar. Você não pode falar que você quer ser secretária. Porque se você pudesse botar essa banca que você botou aqui agora, você não estaria desempregada. Exatamente. Desculpa. Não tá podendo, sabe assim, humildade, sabe? Então, eu acho que são conceitos que a gente precisa trabalhar. O conceito da autonomia. Você tem que se sustentar. Essa questão de filho. Eu trabalho muito com planejamento, com essa pauta do planejamento reprodutivo, porque tem pessoas, tem famílias, gente, que vão crescendo, sem nenhum tipo de planejamento. Tá certo isso? Filho demanda tempo, demanda atenção, demanda carinho, demanda proteção, demanda dinheiro. Entende? Então, assim, parece que tem coisas que você não pode falar, mas assim, eu acho que se você não tem dinheiro, você não tem que pôr uma pessoa no mundo. Porque quem tem responsabilidade com aquela pessoa é você que a gerou. Aí a gente vai, que nem a gente... Que passa. Porque a escola tem que fazer, mano, a escola é pra te ensinar. Você Exatamente. quer ser educado, tem que ser pai e a mãe. Exatamente. Hoje em dia, pai e mãe não... Princípio, né? O princípio, assim, Os certos valores, valores. você vai ter dentro de casa mesmo. E é bom você comentar isso, porque hoje essa tarefa de educar está sendo cobrada dos professores. E eles estão ficando doentes. Porque ele estudou para ser um professor de matemática, ele chega lá com uma aula preparada, mas ele não dá conta de dar aula porque o menino não cala a boca. Eu vivi isso. A rapaziada na minha sala, meu Deus. Como que essa pessoa não vai ficar doente, gente? E muitas vezes ela chama atenção e é xingada, sabe? Coisas assim, inaceitáveis. Humilhada, né? Inaceitáveis, sabe? Que nunca deveriam acontecer e não aconteceria se aquela pessoa tivesse tido um carinho dentro de casa. Óbvio que tem crianças, todo mundo é diferente. E nós temos que acolher as diferenças, né? Muitas vezes a criança é tão gênia que ela não se adapta àquela escola. Carola. Na realidade, isso está acontecendo muito. Tem muita criança que é diagnosticada com desvio de atenção, está sendo medicada, mas na realidade a escola que é inadequada para aquela pessoa, porque ela é uma gênia. A forma dela de aprender é diferente. Valoriza só um tipo de forma de aprendizado. Só né? um tipo de inteligência. Por quê? Porque é tudo voltado para o vestibular. E fala também, toca naquele assunto Né? de querer separar também crianças especiais, né? E jogar tudo numa escola só. Isso acontece muito, não tem muita inclusão. Acho que isso é o problema total. Porque eu tenho na minha família mesmo, tenho primos com síndrome de Down, síndrome de aí. E aí você vai ver, aí ele sempre teve a dificuldade de ser incluído dentro das escolas. É um problema total, mano. Eu acho que isso é bom até pra quem não tem. Pra quem não tem nenhuma normal, pra quem se diz normal, De entender, né? De ter entender, empatia, saber lidar com as diferenças. Com e aí certeza. você tenta segregar, eu vi um lance aí, tentando segregar essa rapaziada, eu falei, Tanto não que é isso essa, não é a aconteceu saída. na Secretaria de Educação do plano piloto. Tentaram segregar os ativos e colocar todos eles no jiu-jitsu.
Só que o Elefante Branco, então eles bateram pé e disseram que não iam enviar os estudantes para esse colégio por conta da forma que eles eram tratados lá. Isso seria uma forma de atentado contra a inclusão social deles dentro. Tanto que esses mesmos, eles assistiam a aulas dentro da mesma sala de aula que todos os outros alunos tinham aulas de Libras. Tem que saber. Libras é a segunda língua oficial do Brasil, mano. Quantas pessoas sabem? A minha mãe mesmo trabalha no Elefante Branco e ela aprendeu Libras por causa dessa necessidade da escola, né? Então, eu defendo sempre liberdade. Eu acho que você tem que ter diferentes propostas de ensino. Vamos supor que uma família tenha um filho que tem um QI acima da média e aquela família quer desenvolver esse talento do menino, quer que o menino esteja numa escola que puxa muito, minha filha, que puxa muito e quer estar numa classe com pessoas que... Vamos dar opção também para essa pessoa? Sim. Concorda comigo? Ah, não, eu não quero que o meu filho esteja numa classe que acelera tanto. Eu quero que o meu filho tenha uma vida mais assim... Eu não tô com pressa. Por exemplo, a minha filha nasceu em setembro. Setembro é um mês que você decide se você adianta a criança na série escolar ou se você atrasa. Eu decidi atrasar minha filha. Porque foi uma coisa do meu coração, foi uma coisa empírica minha, né? Porque eu pensei assim, eu prefiro que a minha filha chegue um pouco mais velha na escola, mas ela já desenvolveu a sua coordenação motora, ela já consegue falar mais, ela tá mais amadurecida, e quando ela chegar na escola, ela vai ter um desempenho superior ao dos colegas, então no inconsciente dela, ela vai entender que ela é muito inteligente. E essa autoestima é muito importante para a pessoa. Diferente se eu colocasse a Luísa numa classe que ela fosse a mais novinha, ela ia se comparar com os colegas mais altos, mais fortes, mais desenvoltos, e ela ia pensar o seguinte, eu não sou tão inteligente assim. Aí ela já ia criar um complexo na cabeça dela que ela ia carregar pro resto da vida. Então, ela detesta essa minha decisão, porque ela já queria estar na faculdade e tal, ela briga comigo sempre. Mas tudo bem, os filhos não compreendem os pais. Tem horas que depende, 30, 40, 50 anos para compreender. Eu vejo que foi a melhor coisa que eu fiz. Né? A minha filha chegou, conseguiu desenvolver essa ideia de autonomia. Eu ensinei para ela que ela tem que fazer as coisas sozinha. Então, ela sempre estudou sozinha, mas é o jeito dela. Funcionou para ela. Pode ser que eu tenha outro filho que não funciona. Assim. Então, eu só acho que a gente tem que ter diferentes opções, sabe? E essas opções têm que estar à disposição das famílias pobres também. Porque hoje a família que não tem condição de colocar o filho numa escola privada, seja porque não tem dinheiro ou por opção, né? Ela só tem um tipo de ensino. E na rede privada, não. Se a família quer colocar numa escola religiosa, ela põe. Se ela quer colocar numa escola que é baseada em desenvolvimento de projetos, ela põe. Se ela quer colocar na escola francesa, ela põe. Na escola americana, ela põe. Então, por que a família da rede pública também não pode ter opção? Concordo com isso. Eu luto por opção, eu luto por liberdade. E aí, falando até nesse negócio de liberdade, a reforma do ensino... a gente ia fazer as perguntas, né? É verdade. Acelerar esse processo. Senão até eu já tô aqui no relógio. Meu Deus, bora. A polícia é peça fundamental na retirada da liberdade individual, porque chamados a usar força e armas, normalmente o cidadão não... Eu achei nada a ver. Eu não acho que a polícia uso. Ela tem o direito de usar, mas não é o lei. Ela vai usar a força assim. Tem uns níveis, tipo assim, pra até. Por exemplo, uma abordagem pra ela chegar e. Não, sim, eu. Na prática. É que nem ela falou. Tem 3 viaturas na Ceilândia rodando e as 3 é pra ficar caçando maconheiro na rua, né? Parece. Mas aí você vê, por exemplo, tem 3 na Ceilândia. Quantos tem no plano? Quantos tem no Águas Claras? Eu não sei se é a mesma quantidade. Também não é a questão da quantidade, é a qualidade. O PM que viu. Violento, sim. Exatamente. Essa parada de... civil lá aqui, Valeiros. Não foi perto da casa, não. Foi em Águas Claras, mano. Foi em Águas Claras. Tá. Foi no fundão, mano. Foi. Verdade, né? Abusa do poder. Tem uns... Mas abusa do... Mas foi o que eu te falei, a minoria é sempre a minoria. Mas por exemplo, mas você viu o negócio de Sampa, por exemplo, depois que começou a colocar a câmera,
É o lance de... Acho que todos os policiais tinham que ter uma câmera. Mudou. Muda. Estados Unidos, Vira padrão, isso né? já Vira uma é, operação já é padrão. realidade. Detalhe, nos Estados Unidos, todo policial que tem uma câmera no peito, qualquer cidadão de bem, o cidadão na frente dele consegue ver tudo que Ideia. vai tudo. Tanto Sério? que é por isso que consegue recorrer às ações da ação da cargo dele através dessas imagens. Através da própria imagem da própria E isso polícia protege dos o próprio Estados Unidos. policial também, né? Sim. Ah, Mas eu queria Olha, saber a é opinião uma dela. decisão tão complexa, eu acho que vale a pena vocês chamarem um policial aqui. A gente tá já vendo isso chamou- daí, eu tô vendo chamou- pra poder trazer aí Teve aqui um dos e vai... negócios É, do bom. Eu e agora acho. quero um PM, né? Porque a gente Sim, trouxe um então, policial civil. Se eu puder indicar pra vocês, eu Pode, indico. Por favor, com certeza. eu amo as Eu indicações. vou indicar um PM liberal ainda. É sobre isso? Interessante. Não é nem um Ah, pouco. Eu quero ser PM e liberal. Não é nem um pouco contraditório. Assim como não é contraditório ser servidor público e ser liberal, viu, galera? Fiquem tranquilos com isso. Eu sou uma servidora pública liberal. Teve mais perguntas? Teve uma. Papo de arma. Ah, Olha, eu acho que se a gente for levar essa lógica da maioria, a gente vai viver sob uma ditadura perigosa. Se eu pensar que eu só posso discutir certos assuntos porque a maioria quer que eu discuta, então o direito da minoria vai ser colocado sempre em último plano. E não é porque tem pessoas que não querem ou não conseguem comprar uma arma que eu não tenho que falar da vontade e da possibilidade das pessoas que querem e podem. Simples assim. Tá respondido aí. Tá respondido. nessa parte a gente concorda que a linha da. É porque são discussões que não se confundem, não tem nada a ver uma coisa com a É. outra. Mas... É a mesma coisa de eu falar assim, eu quero comprar uma bolsa. Ah, mas você não pode querer comprar uma bolsa no momento que a pessoa está passando fome. É exatamente o mesmo argumento. Mas, ó, eu tenho. Eu não sei se é o seu Exatamente, faz mesmo algum ponto sentido. de- Sempre foi assim. Sempre foi assim. Mas, por exemplo, eu não sei se é esse ponto que você vai puxar. Falando nessa questão de dinheiro do armamento, seriam as pessoas, por exemplo, que têm a mais condição, que poderiam ter acesso à arma e aí ia aumentar ainda mais essa desigualdade. Eu não sei se era isso que, era isso que você ia falar, não era? Porque o ponto é tranquilo demais a gente estar nesse ponto de armamento, mas eu acho que a questão da possibilidade de dar pelo menos uma boa parte da população ter uma arma, não é boa parte da população que poderia ter no Brasil, tem que ser entrar nesse porque a partir do momento que só uma classe consegue comprar essa arma e tem uma classe bem maior que não consegue comprar ela, qual é a garantia que eu vou ter de que essa galera que tem uma arma não vai subjugar justamente quem tá abaixo disso? Mas, mano, você sabe que se for lá na comunidade você encontrar arma. Eu quero ver ela falando. Eu tô esperando, por É. favor, manda. Basta. Todo mundo tem condições de comprar uma passagem de avião e ir para Nova York? Então eu vou acabar com todos os voos de Brasília para Nova York, porque a grande maioria não vai ter acesso? Se eu for não daqui. Uma arma não é assim, eu posso estar na rua. Mas você já pode morrer a qualquer momento, por qualquer motivo. Mas a questão não seria colocar um equilíbrio para você não ter Mas mais quem uma vai colocar parada? o equilíbrio? Quem? Tá querendo legalizar. A minha questão Os políticos. é você também não tá nessa querer legalizar ou não. Você não vê essa estatística de quanto mais pessoas classe média alta tiver uma arma, mais a galera que é pobre tá beleza. Em comunidade tem arma. Quantas pessoas da comunidade que você conhece, que a gente já foi, tem uma arma? Ou acha que é legal ter uma arma? Quem tem arma em comunidade é bandido. Tá ligado? Exato. Não Então, é seu cidadão argumento de bem. reforça exatamente o que a gente está falando. A gente está dando a possibilidade de que as pessoas que não sejam bandidas de adquirirem armas. E quanto mais a gente facilitar, mais barato será o acesso. Tem isso? É a mesma Esse é o lógica do ponto. cigarro. Gente, cigarro e bebida. As pessoas falam assim, eu quero que as pessoas fumem menos. Então, eu vou encarecer o preço do cigarro. Eu vou aumentar imposto. Sabe o que acontece? A pessoa compra o cigarro contrabandeado do Paraguai. Sem um negócio. Inclusive, ativos. Sendo patrocinado. Não, mas aplicativo. Porque pra nada ser é jogado, grátis. Nada é grátis. Nunca mais Mas eu só já tô pagando cansei pra de nada ver aqui. anúncios de armas restritas ao exército,
preços que eu olho e falo, pô, isso daqui é barato pra quem não tem registro. Tá muito barato. A arma ilegal acaba sendo mais barata do que a arma que é legal. Exato. Ou seja, você estimula um mercado clandestino. Por meio da imposição de barreira, fica caro. E não é tão difícil ter uma arma, não, mano. Mano. Porque o que não chega pra mim no meu Sim, WhatsApp quer comprar uma arma, exatamente, não? Eu mano. falo, não quero, Chega- mano. Tá louco, irmão. Chega, mano. Você não precisa estar atrás, sacou? Chega, velho. Chega, mano, isso, você não precisa ir atrás, Chega, chega tá até ligado? você. Você fala, mano, que é isso? Você não Eu precisa. falei, eu tenho cara de quem quer ter uma É, arma, não. mano. Não quero. Mas chega. Mas a gente Mas chega ali também. Mas, mano, velho. lá é onde. Eu acho que lá Lá onde é mais onde chega chega, mais barato ainda, mano. É, por exemplo, meu brother, eu tenho pra você. Toma aí. Só que ele vai pro Exatamente. lado do crime, né? É. E esse é o outro lado. Gente, eu tenho uma coisa que eu acho legal da gente comentar aqui. Eu vejo que tem coisas que a gente coloca assim, mas se eu fizer isso, vai acontecer isso. Aí a gente começa a trabalhar com o mundo hipotético, né? Que a gente não tem nenhuma comprovação de que ele vai acontecer, nenhuma garantia de que ele vai se tornar realidade. E Essas aí, ideias, com né? conjecturações nossas, individuais, que sempre dependerão da nossa perspectiva de vida, aí a gente, por causa dessas conjecturas, a gente trava a discussão, né? Então, eu acho que é o contrário que tem que acontecer. A gente tem que partir de um problema real, de uma necessidade real e buscar formas de você resolver aquele problema. Qual é o problema real? A gente vive numa sociedade que as pessoas se sentem inseguras, que elas querem ter direito e condições de se defenderem. Qual é a necessidade real? Eu tenho um público grande no Brasil que gostaria de poder legalmente ter uma arma. Então eu tenho que resolver uma necessidade e um problema real, né? A solução, geralmente ela não vai ser a perfeita naquele primeiro momento, porque a gente vai testando, a gente vai vendo o que funciona e tudo mais. Mas não dá pra gente comparar, muitas vezes, alho com bugalho. Eu vi essa questão da questão da alimentação. Pegaram uma frase do presidente Bolsonaro, porque isso acontece muito, é uma desonestidade muito grande que muitas vezes acontece na imprensa, que é o seguinte, é você pegar a frase da pessoa e você cortar na metade. Acontece Aí com você podcast. descontextualiza totalmente, né? E aí a discussão era assim, mas eu tô aqui, o presidente, eu quero que as pessoas tenham direito de comprar arma. Ah, mas a pessoa tá sem dinheiro para comprar feijão. Ele falou assim, eu não estou falando de quem não pode comprar feijão. Eu estou falando de quem quer comprar arma. Foi isso que aconteceu. Aí já falaram que ele não tá nem aí para quem não pode comprar feijão. Aí o que eu falo, aí entra um nível de paixão que nos afasta da solução dos problemas. Sim. Aí entra num nível de embate que não gera resultado, né? Então, assim, a ideia, mas as pessoas mais ricas é que vão poder comprar arma. Se você analisar, hoje quem pode comprar um carro, que pode ser uma arma, são as pessoas mais ricas. Porque existe uma desigualdade de renda e ponto. Acabou. A pessoa que tem mais dinheiro, ela vai comer melhor comida, ela vai vestir a melhor roupa, ela vai morar no melhor lugar. Isso é o que acontece desde sempre, mesmo nos países socialistas, não se enganem. A classe política em Cuba não passa mal, não. Eles são gordinhos. Vai ver os políticos lá da Venezuela, se eles são magros, igual a população lá que está passando fome. Nós sempre, gente, seremos diferentes. A desigualdade é inerente à natureza humana. O que a gente tem que combater são injustiças, mas desigualdade não necessariamente. É isso. Encerrou as perguntas? Só mais uma, bora? Só mais uma. A reforma administrativa distrital é possível? É possível. É possível, sim, porque o DF é um ente autônomo, ele tem o grupo o conjunto de servidores vinculados ao Distrito Federal. Eu quero fechar com uma coisa polêmica, não vou perder a oportunidade. Chega, vamos. Vocês nem sonham o que eu vou falar. Mas é legal, eu quero começar a plantar essa sementinha agora. Mas poderia sim, o Distrito Federal poderia dispor sobre o regime dos seus servidores públicos. É claro que existem algumas leis, algumas regras que são vinculadas à Constituição Federal, então dependeria de uma alteração na Constituição, ou seja, Câmara e Senado, para depois a gente trazer para cá. Mas muita coisa já poderia ser feita. Por exemplo, o DF poderia já
criar um sistema de bonificação para os servidores que têm um desempenho superior. Eu sou super favorável a isso. Burocracia. Exato, porque você não tem que tratar as pessoas como se elas fossem iguais. Porque Elas não não são. são iguais. Total. Se você paga o mesmo salário pro picareta e pro cara que se esforça, você está sendo injusto, né? Eu mesma, como servidora, cansei de trabalhar por 2, 3 colegas, cara. Cansei, porque eles não faziam o trabalho deles, eu ia lá e fazia. E eles ganhavam mesmo que eu, né? Então, o DF poderia criar isso. Mas o que eu quero dizer é que o DF é um ente. Quando a gente fala ente, a gente fala... É uma pessoa, né? Uma pessoa da República Federativa Brasileira muito diferente. Nós não somos cidade, nós não somos município. Nós não somos estado. E isso traz muito problema pra gente. Eu ali na Câmara Legislativa, tem várias vezes que eu falo, caramba, o problema tá na nossa configuração política. Hoje o DF, ele se relaciona de uma forma direta com as cidades do entorno, né? Valparaíso, Águas Lindas. Eu não adianta eu pensar uma política pública no DF sem contemplar essas cidades. Não tem jeito. Então, eu gostaria muito de ver uma discussão ser iniciada, que é a construção, a criação do Estado do Planalto Central. Assim, poderia se manter Brasília como uma unidade da União, o plano piloto, tudo bem, mas o resto a gente tem que ser Estado, gente. Porque o povo de Águas Claras tem que ter condição de eleger quem vai governar Águas Claras. Sem a indicação política de deputado. Sem esse conchavo todo que existe hoje. Você tocou num ponto que eu sempre me revoltou. Falei, mano, quem que escolhe isso aqui? Quem que escolhe? Administrador de Administrador. Ai, não vou nem contar. É o ibanês. Como é que funciona? Eu decidi não escolher ninguém, não indicar ninguém. Foi uma decisão minha, porque tudo na vida tem consequência. Mas eu acho que a gente precisa começar a pensar sobre isso. O Estado do Planalto Central, que contempla os municípios do entorno de Minas, de Goiás, né? Porque já existe uma relação econômico-social muito grande. Muita mão de obra aqui daqui do... Total, e consumo, tanto consumo de bens e serviços, como de serviço público também, né? Eu, por exemplo, ajudo muito o município da RID, que se chama Arinos, que fica em Minas Gerais. Eu atuei na campanha do ano passado lá, a gente elegeu o prefeito lá. E eu, juntamente com o prefeito, a gente está no Ministério da Saúde tentando levar um hospital para lá. Ah, mas por que você está fazendo isso? Nem é Brasília. Porque a mulher sai de Arinos para parir em Brasília. Então, a arinense, ela impacta no atendimento da minha mulher aqui do Distrito Federal. Então, assim, eu gostaria que as cidades do DF fossem, sim, municípios, com prefeitos com autonomia política e orçamentária, né, escolhidos diretamente pelo povo, né, com orçamento próprio, enfim. É uma discussão legal. Ninguém fala sobre isso, mas não é uma coisa que eu tinha Essa ouvido discussão ainda. é super interessante. É que nem a gente para e pensa. Águas Claras tem quantos anos? Quantas escolas públicas tem aqui? É a grande luta. Eu quero passar um recado para o povo de Águas Claras. Eu sou a maior defensora da cidade, porque a equipe do governo pensa que Águas Claras, todo mundo tem dinheiro, todo mundo tem plano de saúde, todo mundo pode pagar a escola privada, e não é. Não é mesmo, sem contar a quantidade de pessoas que vêm para cá prestar serviço e que precisam consumir serviços públicos aqui. Então, assim, eu tô numa luta, gente, numa luta, mas nós vamos conseguir para inaugurar a primeira unidade básica de saúde de Águas Claras, se Deus quiser. Não tô prometendo para vocês, porque não tá na minha mão, mas eu estou extremamente comprometida. Hoje mesmo a gente fez uma interlocução na Casa Civil, para a Casa Civil liberar o terreno que hoje tá no GDF para a Secretaria de Saúde, para que a gente possa construir. Liberando o projeto, liberando tudo, eu tô de cima todo dia, eu vou colocar a emenda sozinha, igual eu fiz lá na UBS do Mangueiral, que eu lutei muito para inaugurar lá também. Eu tinha visto essa notícia. Detalhe, tá em falta já há muito tempo, sabe? Mas tem Águas Claras para UBS no Taguatinga. A gente tem que sair de Águas Claras cerca de acesso a... Exato. A atenção primária, que é a mais básica, né, de todas, assim, que responde por 80% dos problemas de saúde. Acho que porque o cara mora em Águas Claras, Águas Claras você pode pagar plano de saúde. Eu morei 6 anos aqui, não é assim não. Eu nunca fui o playboyzão, não.
Encerrou. Vamos puxar o clássico o tradicional. encerramento. A gente gosta de encerrar sempre com um momento. Fazendo um momento de gratidão. Que é o momento que Ah. a gente gosta de encerrar e agradece por qualquer coisa. A gente sempre acredita que tudo tá acontecendo, tipo, Coisas boas e coisas ruins ao ruins. mesmo tempo. Sempre tá acontecendo e tudo depende de pra onde você tá Dando foco. a sua energia, pra onde você tá depositando a sua energia. E a gente acha que é um momento reflexivo muito bom pra sair com a energia Lá em cima. lá em cima, Aí a energia gente- muito Ai, boa. gente, apaixonei. E aí, então eu vou começar, né, Adorei como isso. de sempre. Então, primeiro eu queria agradecer o tempo de todo mundo que colou aqui. Pelo todo o papo. O tempo caiu, a gente percebeu que o tempo É, dela é bem... muito corrido e de verdade, por você estar aqui pelo todo o papo, por estar disposto a conversar com a gente, porque são 3, Ou 4 moleques. opiniões totalmente... E isso é muito massa, agradecer por estar com saúde, né, por estar podendo correr atrás dos nossos sonhos, agradecer ao Danilão da Gratidão aí, que veio aí de Sobradinho, muito Sobradinho. longe, que, mano, depois que eu comecei a pegar mais metrô esses últimos dias, eu comecei Dá a... mais valor, né? no muito tempo do mais Danilo. valor ao tempo do Danilo, mano, que ele disponibiliza muito mais. Agradecer ao Igor, mano, obrigado por ter arrumado todo esse episódio de hoje, foi muito O Igor muito fazendo doido. Aquela assessoria, né? Foi, tipo assim, surreal. Agradecer ao Cleude agora que Aí, garoto. Efetivado, né? Cleude aí, efetivado. nosso como diretor aí agora. E Tamo muito tentando, bom tamo aprender tentando. muito isso, né? Aprender umas coisas que simplesmente não sabia. Por às vezes não buscar e não ter acesso a essa informação. Então eu queria agradecer ao livro. Sensacional! Vou ler. Depois que eu acabar o livro que eu tô terminando agora, eu vou ler esse. Eu tô no E- finalzinho também daquele. Aqui. E agradecer também a Rádio Federal, né, que disponibiliza o local pra gente poder ter esse ambiente de conversa, né, de conhecimento, Foi. uma troca de informação, de conhecimento. E assim, a gente sempre fala que é o podcast que mais cresce em Brasília, não no sentido de De número, números. é justamente de conhecimento. Pô, a gente tem Uns 21, anos, 22 mano. anos, e o tanto que a gente ainda vai crescer, e cada convidado acrescenta tanto na gente, muda tanta coisa, e é isso que eu tenho pra agradecer, primeiramente a Deus, né, e é isso. Nadal? É isso. Vamos fazer a rodinha, né? É. Hoje, mano, vou agradecer, que nem o PB falou, né? Agradecer pelo seu tempo aí. A gente acha que quando a pessoa se disponibiliza o tempo dela, assim, ela tá valorizando a sua imagem, ela valoriza quem você é e valoriza a sua própria imagem também, mostrando comprometimento que ela está disposta a fazer. E eu gostei muito do papo que a gente teve hoje, agradecer pelo papo, isso foi engrandecedor, foi pontos que eu não pensava, são coisas que eu nem imaginava que teria discutido. E agradecer por todo mundo que colou aqui, estava fazendo esse momento, agradecer pelo meu privilégio. Eu sou uma pessoa privilegiada, a gente vê, né, as mazelas aí do mundo, não sei o quê. E agradecer pelo meu privilégio de poder ter poder escolher o que eu vou comer todos os dias, poder ter a comida todos os dias no meu prato, de não passar fome. E agradecer também pela saúde, pela minha saúde, mano, que é uma coisa que nem todo mundo Não é tem. todo mundo, principalmente nesse momento. E a saúde de estar podendo, a saúde de levantar da minha cama e poder decidir, tomar as decisões da minha vida. É isso. Lindo. Pode encerrar, pode encerrar nela. Faz aí vocês aí, encerra nela, pá. Encerra nela, faz vocês dois aí, faz aí vocês, aí. Ah, Todo mundo, toda vocês vão a produção, agradecer, a produção vai todo mundo agradecer. acha- Vamos agradecer. Fato, um papo bastante Sim, construtivo. Apesar de só ter visto. Mas. Aqui. Danilão da Gratidão, moleque, agora. Vocês fizeram pegar esse negócio aí. Não, isso pegou, né, mano? Todo mundo Danilão da isso, né? gratidão, gostei. Eu vou agradecer a convidada para somar conhecimento. Mais um dia que a gente aprende coisas novas, debate coisas novas. Agradecer por a luta aqui. Agradecer para mais. Em todo dia a dia. Nem todo dia a dia, Isso né? é o Gente, eu vou falar pra vocês, eu tô assim tão admirada porque é tudo tão bonito e é tudo que eu acredito que vocês estão falando, sabe? Que renovou a minha esperança nesse momento aqui agora que eu tive com vocês. A política é um jogo de war constante. Todo mundo tenta te derrubar o tempo inteiro. E não é sempre que a gente tem a oportunidade de estar ao lado de pessoas que a gente sente que estão com o coração aberto para acolher aquilo que vem de diferente também.
Então, é um momento de refrigério para mim, esse encontro que nós tivemos. E eu acredito que todos nós somos soma dos retalhos das contribuições de todas as pessoas. Então, assim, estar aqui com vocês contribuiu muito, me ajudou muito, podem ter certeza disso mesmo. Me ajudou a conectar a um segmento que eu quero me conectar cada vez mais, que é o segmento do público mais jovem, né? Porque eu acho que a gente precisa fazer o acolhimento desse segmento que está desempregado, que está tão confuso, que está abalado. Então, assim, que mais pessoas me conheçam e busquem esse contato comigo. Mas eu quero agradecer por ter problemas. Eu quero agradecer todos os problemas que se apresentam na minha vida, porque essa é uma visão que eu mudei muito. No início do meu mandato, muitas vezes eu ficava assim, caramba, é só problema, porque a minha vida eu acordo e durmo resolvendo problema. Todo tipo de problema que vocês puderem pensar. Então, no início, eu reclamava, eu falava assim, caramba, eu não aguento, nossa, mas isso não tinha que vir pra mim, nossa, mas que absurdo. Hoje, eu tenho a visão de que é melhor que o problema esteja na minha mão do que na mão de outra pessoa para decidir por mim. Então, eu quero problemas grandes, eu quero problemas cada vez maiores para resolver. Porque é no desafio de cada problema que eu busco crescer, que eu desenvolvo novas habilidades. Foi por buscar resolver um problema que eu decidi ser candidata. E ser candidata foi a maior experiência da minha vida, né? E quero agradecer aqui a honra por ser representante das pessoas. É a primeira coisa que vem à minha cabeça quando eu acordo. Agradeço por estar no exercício do meu mandato. Porque você imagina você ser escolhida por milhares de pessoas para votar por elas, para falar por elas. É uma honra que não tem preço, sabe? Eu me sinto muito honrada. E é por isso que eu quero continuar trabalhando com toda a força que a gente trabalha. E eu não trabalho sozinha, eu trabalho com a melhor equipe da Câmara Legislativa. Com uma equipe que não trabalha por causa do salário, trabalha porque vê o resultado do trabalho na vida das pessoas. Então, eu agradeço, obviamente, por estar viva. Eu tenho certeza que todos os privilégios que eu desfruto, e que são muitos, foram conferidos a mim por um propósito, né? E eu procuro colocar o que eu tenho à disposição das pessoas da melhor maneira possível. Obviamente, eu cometo erros na caminhada, né? E eu acho que o segredo é exatamente buscar ter humildade para reconhecer os erros e rasgar o coração e se consertar. Mas eu agradeço pela minha vida, eu agradeço pelos meus pulmões funcionarem, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, por nós termos tecnologia para chegar mais longe, mas, mais uma vez, eu agradeço pela honra de ser uma representante das pessoas, porque a política é bonita. E é isso que a gente tem que voltar a ter. Orgulho da política. A gente precisa ter líderes dos quais a gente se orgulha. E eu acredito que a gente, sim, está construindo lideranças nesse sentido. Sabe? Então, é um grande prazer, uma grande honra estar aqui com vocês. Obrigada. Inclusive, a casa está aberta quando você for fazer o segundo lançamento aí do seu livro que você falou. Só por favor, a casa está aberta assim, aqui. Armário gente, pode botar a data aí pra... Tá aberta tá aqui. Tá aberto pra aqui, o papo foi muito massa. Rapaziada, que episódio sensacional. Esse é o episódio número 121. Obrigado por você que... agradecer também a você que tá nos assistindo. Se você estivesse fazendo um podcast, o que você melhoraria? Conta pra gente. Chama lá no Instagram, deixa aqui no comentário o que você achou. Isso, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal. Tem um canal de cortes abrindo na gaveta que sai vídeo todos os dias. Eu posso falar para as pessoas me seguirem? Por favor. Me sigam, gente, nas redes sociais, né? @JuliaLucy_DF. Lucy é LUCY. Esse acompanhamento do mandato é muito legal. Sim. Né? E pra quem tá ouvindo no Spotify, ela já soletrou e também tem na descrição suas redes sociais aqui, a gente já botou. Obrigada. É isso. É isso, valeu. Até amanhã. E acompanha nosso Instagram lá, nosso TikTok, que tá saindo, a gente tá saindo conteúdo novo todo dia lá. Dancinha, trend, não sei o que. Tem que fazer, tem que fazer. Passando uma vergonha no Parque de Águas Claras ali. Quem não viu. Quem não viu, vai lá agora. Quem não viu. Né? Quem não viu, vai lá ver. E é isso, valeu. Nóis, e até amanhã, que tem episódio 4 horas da tarde. Oriak. Oriak, produtor artístico de Brasília aí. Tamo junto, família. Muito obrigado. É nóis e